Olá, seja muito bem-vinda ao Produtividade A2. Eu sou o J. Júnior. E eu sou a Ariane Cruz. Aqui nós discutimos as estratégias para você dominar o seu tempo e também aproveitar a vida. E o tema de hoje é: o que é esse negócio de produtividade? E é isso aí, gente. Nesse primeiro programa, nesse primeiro vídeo, a gente está muito feliz por estar aqui com vocês. E nós vamos fazer o Produtividade A2, que significa nada mais, nada menos do que esse tema produtividade sendo discutido por duas pessoas que pensam diferente. E como é um vídeo voltado completamente para a mulher, nada melhor do que uma opinião masculina para a gente poder trazer esse equilíbrio. E também trazendo pontuações sobre uma vida de casal, que a gente sabe o tanto que é importante e quanto a gente sabe que pega esse tema produtividade. Então vamos lá. Ariane Cruz, hoje nós queremos saber um pouco a fundo sobre essa questão de como aconteceu, como nasceu dentro de você essa questão da produtividade. O que te fez vir para a rede social para poder colocar esse conteúdo que a gente sabe que demanda de tempo, que demanda de esforço, que demanda de estudo. O que fez, como nasceu essa questão da produtividade e o que te fez compartilhar com essas mulheres esse conteúdo? Esse assunto na minha vida se tornou forte por conta de uma dor. Eu sou filha de pais muito trabalhadores, então meu pai saiu do Nordeste e foi tentar a vida em Cuiabá. E desde pequena eu vi ele trabalhando muito. Desde pequeno eu cresci, e eu tô trazendo isso para você entender exatamente o porquê da produtividade. Eu cresci vendo meu pai trabalhar muito. Eu fui no Ceasa com ele às 4 da manhã quando criança diversas vezes para abastecer o supermercado. A minha mãe é cabeleireira. A minha mãe, são incontáveis natais que eu passei esperando ela no salão, e aí quando a gente saía do salão, a gente ficava escutando fogos de artifício já para a celebração de Natal. Eu cresci nesse meio de trabalhar muito, e desde pequena eu trabalho muito. E aí nós casamos. E aí quando nós casamos estava tudo certo, eu trabalhava muito, mas influenciava só a minha vida e estava tudo bem. Quando chegaram as crianças, aí eu comecei a sofrer. Por quê? Porque eu aprendi desde cedo que ser reconhecida na profissão, que ter uma profissão muito boa, uma profissão que me pagasse bem era importante. Então eu cresci batalhando para ter reconhecimento na profissão. Só que ao mesmo tempo eu queria muito o que a palavra de Deus diz para mim, e eu tinha aquilo dali como base na minha vida, que Deus veio para me dar a abundância, para me dar uma vida abundante. Só que não era o que eu estava vivendo. Depois que as crianças nasceram e tudo se acentuou, veio uma dor muito grande na minha vida, porque tudo que eu havia planejado, e eu sou formada em administração, então tudo que eu havia planejado estava sendo assim destruído, nada estava dando certo, nada estava funcionando da forma que eu havia planejado. Então eu não tinha tempo para os meus filhos, eu não tinha tempo para você no casamento, eu não tinha tempo para mim e não tinha dinheiro e não tinha reconhecimento. E isso se prolongou durante muitos anos, até que e o assunto produtividade eu conheço. Por quê? Porque eu estudei na faculdade, porque eu sabia disso, só que eu sabia e aquilo ficou guardado ali. Eu não utilizava, não aplicava uma ferramenta de produtividade na minha vida. Não aplicava uma. Todo início do ano, não sei se vocês fazem isso, não sei se você faz isso, todo início do ano eu fazia aquela listinha de meta para Jesus, aquela listinha de desejo. Depois não faz mais nada. Aquela listinha de desejo, né? De que eu quero um corpo melhor, eu quero isso, eu quero mais dinheiro, eu quero aquilo. E eu guardava, e no final do ano eu pensava assim: Jesus, não consegui nada. E a gente ainda fazia, né, amor? A gente ainda colocava versículo bíblico
né? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Como se o versículo fosse chamar... Como se o versículo fosse fazer o negócio acontecer. Então, durante muitos anos, eu escrevi meta para Jesus. Durante muitos anos, a minha vida foi assim. E aí, o que acontece? O que foi a minha... A mudança de chave na minha vida? Foi um dia que a gente já estava, né? Eu estava me sentindo feia, me sentindo esgotada, acabada, com 2 crianças. Nossos filhos têm 1 ano e 6 meses de diferença. E na época você trabalhava fora e ainda você tinha ainda a questão do ministério que te sugava muito mais energia. Eu trabalhava só ministerialmente, então eu tinha uma flexibilidade maior do que a sua. Então você tinha ainda 2 lugares onde você tinha que colocar muita energia. Sim, isso que o Júnior falou é bem verdade. Então é aquela jornada tripla que muitas mulheres fazem, né? Então eu trabalhava fora, eu trabalhava também, cuidava com muito amor, com muito carinho lá das coisas da igreja, do ministério que eu exercia. Eu tinha as crianças, tinha, né, o papel de mãe, o papel de esposa, de dona de casa, porque a gente não tinha funcionário em casa, quem fazia as atividades de casa éramos nós. Eu te ajudava na época? Ajudava, mas quebrando pau. A gente brigava, gente. A gente brigava todo dia por causa de serviço de casa. Na verdade, eu falando por mim assim, não tinha tanta consciência dessa questão do homem. Não tinha nenhuma consciência. Eu ajudava, não tinha nenhuma consciência de a gente dividir as funções. Era algo assim, só quando o negócio tá estourando que você vai arrumar um negócio. Igual a nossa questão do lixo, né? Quantos anos a gente brigou por causa do lixo? O lixo é nojento, eu odiava mexer com lixo. Hoje pra mim é a coisa mais normal do mundo eu cuidar de algumas funções, mas antigamente a gente brigava demais, porque a Ariane chegava em casa e assim, era cansativo até pra mim, pelo fato dos filhos. Os filhos, aqui quem tá assistindo o vídeo sabe quem tem, você arruma tudo, passa 5, 15 minutos, aonde eles passaram eles já vão deixando bagunça de novo. Então é um ciclo de bagunça que você vai cansando. E se você não tem uma vida financeira boa, você não consegue pagar uma empregada. E aí você ter que fazer isso em casa te gera dor, te gera cansaço. E é o que gerava na gente. A Ariane trabalhava fora, quando ela chegava tinha sujeira, tinha isso, tinha aquilo. Aí para completar, no outro dia, quando ela acordava de manhã, que ela ia na cozinha, por várias vezes ela via aqueles coró andando no chão. Ela queria morrer. Por quê? Porque eu tinha deixado o lixo na parte de fora da casa, mas os bichos entram tudo para dentro. E era a coisa mais simples do mundo, pegar o lixo e tirar para fora. E ela falava, e eu... beleza, vou fazer. A gente brigava, assim... Dia sim, dia também. Dia sim, dia também, eu confesso, né? Então, assim, o que ocasionou? Ocasionou que, assim, tudo tava ruim. Então, a gente tinha problema no casamento, né? A gente tinha um problema no casamento muito grande, justamente por isso. Por causa do quê? Não era por falta de amor. A gente nunca teve problema de falta de amor, de não ser unido, de não estar junto. Mas a questão era... o cansaço. Eu tava esgotada fisicamente. A gente não sabia como resolver o nosso cansaço. Então a gente corria para um lado, corria para o outro, nós só acabava na briga. Brigava. Não tinha um esclarecimento que a produtividade trouxe. Que a questão, conversa, organiza os pontos e define funções, que foi o que aconteceu. Não tinha. Então a gente tinha problema no casamento por conta do cansaço e das tarefas. Era muita tarefa, muita atividade. E aí os filhos. E isso foi assim, sobrecarregando demais. Aí tinha problema na maternidade. Por quê? Porque eu tinha muita coisa para fazer e não dava atenção para o que é importante. Os meus filhos reclamavam. Os meninos começavam a pedir. O Natan, eu lembro uma vez... que eu falei pro Natan assim, falei, filho, vamos dormir, que mamãe vai colocar você pra dormir. E ele falou assim, mamãe, não vou dormir com você, eu vou dormir só com meu papai, porque só o meu papai sabe me fazer dormir. Gente, aquilo foi uma dor, eu chorei,
E não chorei porque, assim, poxa, esse menino é mal educado e olha o jeito que ele fala comigo. Não, eu sabia que aquilo lá era consequência como se ele tivesse da minha rejeitado, atitude. né? Rejeitado Sim, a mãe por causa de uma falta. Era que ele tinha. normal. E não era falta de amor sua, mas era de tanto desgaste que você tinha na época, né? Que Era você, normal. né? Eu tava trabalhando com o celular, ajudando, não sei o que, ele catava o celular. Não, mamãe, olha aqui, mamãe. Então eu não dava a importância que eu deveria, o cuidado que eu deveria. Só um ponto que você tocou que é muito importante, até para você que está assistindo o vídeo sobre produtividade a dois, você entender o quanto que o tempo ele é importante. Você vê, a Ariane, ela tinha trabalho fora, ela trabalhava ministerialmente, que consumia demais a energia dela, e você vê, não tinha descanso, não tinha pausa, ela tava no sofá, ela tava comendo, ela tava com o filho, ela tava onde? Atendendo gente no celular, respondendo mensagem. Então você vê, se você não tem o seu tempo como benefício, o seu tempo como algo ajustado na tua vida, o seu me time, as suas coisas, você vive assim. Só eu acho que é importante colocar isso. Nós vamos até depois nós vamos fazer um sobre me time, né, amor, pra ver a importância. Mas é exatamente isso. Então, eu não tinha tempo para as crianças, pro casamento, então, a gente tempo para sexo era assim, né, verdade, era uma dificuldade do tamanho do mundo. E para me cuidar, principalmente eu não tinha tempo para me cuidar, eu estava assim, feia, eu tava esgotada, eu tava com a autoestima lá embaixo, eu tinha vergonha de estar com luz acesa com o Júnior na hora do tico-tico no fubá, eu tinha vergonha. Então, assim, eu estava, como mulher, eu estava, assim, frustrada em todas as áreas da minha vida. Foi aí que um dia a gente... Eu não sei se você lembra desse fato. Já tava tudo muito ruim. Tava tudo horroroso, gente. Mas, como vocês sabem, a gente se acostuma com o sofrimento. A gente olha do lado e a gente pensa assim, não, pra todo mundo tá ruim, tá todo mundo sem tempo, tá todo mundo na correria. Mentira, as pessoas que estão à nossa volta estão com tempo, estão com dinheiro, estão conseguindo viver muito bem. Quem tá faltando pra gente? E aí, eu naquela coisa de que não, isso aí é todo mundo, tá geral, todo mundo tá sem tempo, todo mundo tá sem dinheiro. E um dia a gente chegou em casa, pegamos os meninos na escola e tal, chegamos em casa. Aí, a hora que a gente chegou em casa, a luz tinha cortado. Gente, aquilo lá foi assim, uma das piores coisas. Você pensou assim, poxa, por que eu trabalho tanto? Trabalho igual uma camela. Pra chegar em casa e não ter a bendita da luz, porque pra quem sabe... Pô, você chegar na tua casa, você ter uma luz, você ter água, né? Cara, a sua casa é o seu conforto. Então, se você trabalha, se você gera todo um tempo de desgaste, é porque você quer usufruir desse conforto, que é a tua casa, no mínimo, o mínimo é a tua casa. Sim. E você pensa, nossa, eu fiquei frustrada demais. Você ralar, trabalhar igual uma camela e chegar em casa e não ter uma luz. Aí eu lembro que nós fomos no shopping, eu não sei se você lembra disso, nós fomos no shopping carregar o celular pra ter o despertador no outro dia. E aí nós voltamos, a gente ligou as velas e tal, e foi tão assim, eu me senti naquele dia, a gente falou pros meninos, nós vamos acampar na sala. A gente colocou os colchão na sala, ligou luz de velas, e eu me senti naquele dia ali como o Guido. Não sei se vocês lembram do filme. Eu me senti naquele filme A Vida é Bela, onde o Guido, ele simula um jogo pro filho não ver aquela luta ali, aquela guerra ali com os judeus. E eu me senti assim, fingindo, fazendo uma brincadeira com os meninos ali, pra eles não verem que simplesmente a gente não teve dinheiro pra pagar a luz. Naquele dia foi a minha mudança de chave. Eu falei, olha, eu não aguento mais. Chega, né? Basta. Foi o basta. Eu falei, eu não aguento mais não ter tempo pro meu marido, não ter tempo pro meu filho, não ter tempo pra mim, não ter dinheiro e trabalhar igual uma condenada. Mas, mais um ponto, mas até você não perceber, você achava que você fazia tudo pra todo mundo. Na verdade, você fazia tudo pra todo mundo, menos pra você menos e pra mim. Que você tinha que fazer. Sim, não. O que era importante eu não fazia.
Aí foi o dia que eu dei o chega. Aí o que eu fiz, gente? Eu já sabia de produtividade, eu aprendi um pouco na faculdade, eu comecei a ler. Comprei muitos livros de produtividade, assistia até tarde da noite vídeos no YouTube sobre produtividade, sobre como ter mais tempo, sobre como ter as rédeas na minha vida. E comecei a testar. Comecei a fazer planejamentos, comecei a fazer análise SWOT, comecei a fazer... Olha, tudo que você possa imaginar, tudo que é ferramenta que a gente ouve aí de produtividade, eu comecei a testar na minha vida. Só que não dava certo. Não dava certo, sabe por quê? Porque eu sou mulher, com filho, com marido, com um monte de coisa a fazer. E aí a produtividade tradicional, ela vem e fala, o que é produtividade? Pra começar, o que é produtividade? É o ponto de hoje, o que é produtividade? O que é produtividade? É você ter mais resultado com menos esforço. É você chegar onde você quer trabalhando menos. E é esse o meu foco. Eu queria realizar os meus sonhos, eu queria ter qualidade de vida, eu queria ter reconhecimento na minha carreira. É dominar o tempo. É dominar o tempo. Porque tem gente que tem tempo, mas não tem... assim, tem tempo não. Tem gente que vive uma vida cheia de compromisso, cheia de coisa e não tem o domínio do tempo, né? Não domina o tempo. O que a gente pensa nesse momento aí... O tempo que domina ele, porque ele tem que fazer tal coisa. É tudo tem que, né? Sim. Tem que você não domina nada. Nesse momento da minha vida que tava tudo ruim, o que eu queria, gente? Eu queria ter mais tempo. E era o que eu pedia pra Deus. Deus, me dá mais tempo, eu preciso ter 30 horas, eu preciso ter 40 horas pra conseguir o que eu quero. E outra coisa que eu queria demais, eu sonhava, eu orava, eu queria ter dinheiro pra pagar um ajudante. Eu queria ter dinheiro pra poder chegar em casa e sentar no sofá e ficar com os meninos. Um ponto, só te interrompendo. Quantas mulheres que estão vendo esse vídeo agora não dariam tudo pra ter um ajudante dentro de casa? Porque é o seguinte, pensa assim, hoje... Carro é luxo? Não, é uma necessidade. Claro que existem níveis de carros. Sim. Você ter um ajudante em casa é luxo? É uma necessidade. A produtividade, as ferramentas, ela te leva ou te mostra para você chegar exatamente nesse ponto. Você ter tempo de qualidade para você poder desfrutar de tudo que você tem, do teu marido, dos seus filhos, da tua casa. Então hoje, o fato de você estar melhor financeiramente significa o quê? Que você vai ter o quê? Um conforto para você poder desfrutar da sua vida. Senão as pessoas ficam assim, elas trabalham, porque tem que pagar conta, porque eu tenho que fazer isso, porque tem... Rapaz, é uma montanha, é uma bola de neve que só aumenta. E eu falo assim, hoje, a gente tem aqui o nosso dia de descanso, que a Dani fala aqui, como que você fala? Dia de relaxar. Que é na sexta-feira, toda sexta-feira os meninos aqui sabem que é dia de relaxar. Por que é dia de relaxar? Porque a Ariane vai pro banco, eu fico trabalhando aqui, e quando ela chega à noite, a casa está limpa, cheirosa, eu já tô organizando a janta, ela chega, fica com os meninos, vai assistir filme, ela janta, ela coloca a perna pra cima, todo mundo fica no relax à noite. Mas isso foi o quê? A gente teve que entender que a gente poderia chegar nesse tempo. E claro, entre outras coisas que nós já conseguimos executar. Mas é um ponto muito importante de você saber o quê? Que esse tempo... que você pode chegar de ter a sua ajudante dentro de casa, porque é um ponto muito importante para vocês mulheres, pra gente homens também. Só mulher que trabalha o dia todo, chega em casa, sabe, chega em casa extremamente cansada, ainda tem que colocar roupa para bater, ainda tem que lavar a louça, ainda tem que arrumar a casa, só essa mulher sabe o valor de pagar uma ajudante, só essa mulher sabe. E era um sonho, eu não queria, o Júnior sabe, eu não queria um carro, eu não queria uma roupa de marca, não tinha nada, eu queria ter uma ajudante em casa. E aí, eu comecei, então, e a produtividade é isso, imagina você pegar laranja, você quer fazer um suco de laranja, tá? Aí eu pego aqui 4 laranjas e com a minha força, tá? Pego e fico espremendo aquela laranja. Se tiver seca, ainda melhor ainda. Você espreme com uma força. E se ela tiver seca, você precisa de mais laranja ainda para você ter um copo de suco de laranja. Você demora, porque para espremer, quem não tem força igual eu, demora para espremer para tirar um copo de suco de laranja. Eu posso pegar uma maquininha de fazer suco de laranja. Eu pego aquelas 4 laranjas, mesmo seca, ó, rapidão eu tenho um copo de suco de laranja. Isso é produtividade. É fazer a mesma coisa, só que com mais rapidez e com menos esforço. E isso é o que eu queria. Eu falei, olha, eu tenho 24 horas. Não tem como aumentar. Então não adianta eu ficar pedindo pra Deus mais horas no meu dia. É 24 horas. Como que eu consigo o que eu quero, que é
reconhecimento no meu trabalho, ganhar mais dinheiro e ter qualidade de vida com a minha família. Como que eu consigo isso com as 24 horas que eu tenho? Foi isso que eu fiquei insana buscando. Busquei, testei. E o que acontece? Não dava certo. Não dava certo por quê? Porque vou te dar um exemplo. A produtividade fala assim, olha, para você ser uma pessoa produtiva, para você aprender a gerenciar o teu tempo, você precisa eliminar as interrupções. Então você tem que fazer algo, fecha a porta, entra lá e faz até você terminar. Elimina todo tipo de interrupção. E isso, gente, é verdade, é importante. Se você colocar isso na tua vida é muito importante. Mas eu sou mulher. Eu tenho os meus filhos que estão lá fora. Aí se tiver guri com fome, eu vou falar pra ele, olha, fica com fome aí, que a hora que eu terminar, eu vou ir te dar comida. Se eu ver que tá um brigando com o outro, eu vou deixar um bater no outro, e aí que eu vou lá. Então, o que eu comecei a ver? Que essa produtividade era engessada. Ela não entrava, ela não moldava na minha vida, na forma que eu vivia, do jeito que eu precisava. Foi aí que eu conversei com uma amiga psicóloga, e ela me falou da neurociência. Ela falou, Ariane, olha a neurociência, e a gente começou a olhar junto e comecei a estudar. Comecei a estudar neurociência, comecei a entender isso, comecei a ver a neuroplasticidade, comecei a ver que isso aqui, a neurociência, junto com o meu conhecimento de produtividade, junto com a produtividade que eu falo, que respeita o meu momento e a minha personalidade, eu encontrei a chave para minha vida. Aí eu comecei a aplicar e a testar essas estratégias, adaptando a minha realidade de mulher, a minha realidade de esposa, a minha realidade de profissional, tá? Eu fui adaptando a minha realidade à produtividade. A produtividade que eu chamo a produtividade feminina, aquela que respeita o teu momento atual e respeita a tua personalidade, o teu jeito. Então isso foi uma experiência que você viveu. Eu testei em mim. E aí você trouxe Eu testei isso, em mim. Né? E aí, o que acontece? As pessoas começaram a ver. Você lembra? As pessoas começaram a ver. E elas começaram a ver, mas ao mesmo tempo, como não sabiam do que você estava fazendo, elas ficavam assim, nossa, tipo assim, é como se você tivesse assim, largado e tivesse vivendo relax, né? Parece que na cabeça das pessoas você não tá fazendo mais nada. Sim. Não, igual eu tava vendo meu pai comentando, agora você só fica na praia. Eu falei, não fico só na praia. A gente vai na praia, mas as pessoas não sabem o tanto que a gente trabalha. Mas a gente aprendeu a desfrutar. Então, assim, quando você mudou, o espanto das pessoas, eu acho que foi de várias maneiras. Mas muita gente viu a mudança, a transformação da tua vida de um tempo, né, ao que você vive hoje, né? Aí começaram a perguntar, né? Ariane, como que você faz que você acorda linda todo dia? Como que você faz que você acorda disposta? Como que você faz que você trabalha e ainda fica com os teus filhos? E aí começaram a espantar. E o que acontece, gente? É uma coisa assim que dinheiro é um negócio que espanta, né? Dinheiro é um negócio que espanta. As pessoas começaram a ver que, poxa, tá ganhando mais, tá vivendo melhor, tá tendo o resultado que ela gostaria, tá mais bonita, né? Eu tô, sem comparação, tô muito mais bonita que antes, não é? Tá mais bonita, tá curtindo mais a vida, tá tendo tempo no teu casamento, tá tendo tempo com os teus filhos, tá tendo qualidade de vida. Como que você tá fazendo isso? Começaram a perguntar, lembra? Aí eu ficava mandando áudio para as pessoas. Olha, eu tô assim, você ficava dando mentoria de graça e assim, tipo assim, sem pretensão nenhuma, né? Ajudando e falando. E aí foi quando, né, eu comecei a perceber também essa necessidade de você explorar um pouco mais isso, né? Pode falar. Sim, e aí ele falou, amor, por que você não faz isso para todo mundo? Porque existem pessoas que têm coragem de te mandar um direct, de te mandar e perguntar o que tá acontecendo, o que você tá fazendo. Mas tem outras que não. Tem outras que querem viver o que você tá vivendo. Tem outras que querem também, que estão esgotadas como você estava, que estão sobrecarregadas como você estava e não sabe o que você fez para mudar isso. O interessante é que como eu acompanho tudo, eu comecei a ver as mensagens, eu comecei a ver a necessidade de cada mulher, a guerra das mulheres falando, pedindo ajuda para Ariane, cada uma da sua maneira. E eu falei assim, olha, se você não colocar algo
onde tem uma facilidade para essas pessoas chegarem até esse conteúdo, muitas mulheres não têm coragem de perguntar, de pedir ajuda. Homem principalmente, né? Homem não pede ajuda, homem morre, mas não pede ajuda. Mas as mulheres já são um pouco diferentes. Mas eu falei assim, aí foi quando eu falei para ela assim, eu falei, olha, eu acho que você tinha que realmente compartilhar essa experiência que você teve, porque é de verdade, é genuíno, funciona. O negócio é real, é palpável. E se você colocar isso para as mulheres, cara, vai ter muita transformação. Quando a Ariane, ela aceitou isso, e aí entrou o outro lado, que foi o quê? O lado dela pegar toda essa experiência dela, colocar tudo como né, pautas, cara, um trabalho violentíssimo, é um desgaste, né? É uma entrega, cara. Eu falo assim, o que a Ariane faz é uma entrega, é uma missão, é uma causa, é um propósito, é algo que vai muito mais além do que você criar um produto e vender na internet. Não, eu vou vender um produto na internet porque eu quero ficar rico. Não. Quando você tem algo que é uma missão, que é um propósito, que é transformar a vida de pessoas, é incrível. E quando ela começou todo o processo, nós entramos juntos nesse processo porque necessitava de um tempo maior para ela produzir tudo isso e eu produzindo do outro lado algumas coisas. E assim, foi uma gestação de um projeto muito lindo. Hoje já é uma realidade completamente diferente, mas a gente sabe que a gente passou 2 anos atrás, que não foi fácil. Os testemunhos que a gente tem hoje, eu quando assisto, eu choro. Quando eu vi o testemunho de várias meninas, claro que ela recebe um monte de mensagem, mas quando eu vejo o testemunho daquelas mulheres, cara, falando, uma mulher lá, que eu não vou dizer o nome, ela fala que ela não tinha o poder, né, o poder de chegar e falar. O marido perguntava para ela assim, fulana, o que você quer comer? Escolhe aí o que vocês quiserem, eu como, não tem problema. Tipo assim, ela não tinha poder de decisão nenhuma. Só que, não é que isso era ruim, mas é que o marido, quando ele pergunta para a mulher o que você quer comer, é porque ele quer que ela escolha, porque ele quer agradar a mulher. E a mulher nunca sabe nada o que quer. Não, faz aí, você escolhe aí e tal. E aquilo na cabeça do homem trazia assim, poxa, minha mulher é fraca, porque ela não sabe decidir. Só que ele não falava, claro. Só que ela sabia que ela tinha uma fraqueza. Ela sabia que ela não tinha opinião. Cara, e tantas mudanças que aconteceram, mudanças financeiras, mudanças de mulheres que tinham falido, praticamente falido. E por causa dessa ferramenta de produtividade, junto com a mentoria, elas conseguiram, né, organizar toda a vida e de repente avançaram. Em vez de só mudar, né, aquela realidade, elas avançaram muito mais. Então é incrível como que todo esse projeto, esse propósito, ele tem sido assim, transformador na vida de muita gente. Sim, e é assim, o que a gente precisa? O que a gente precisa para mudar a vida? Quando eu falei aqui que aquilo ali eu falei, eu não aguento mais, eu vou mudar, eu tinha dinheiro? Não. Eu tinha o conhecimento que me faria mudar? Não vamos falar que você não tinha dinheiro, você tinha dinheiro para pagar o que era necessário pagar. Sim, eu tô dizendo assim, eu não tinha dinheiro sobrando para poder conquistar o que eu queria, certo? Não podia fazer plano nenhum. Não podia fazer plano nenhum. Não podia tirar férias, que queria. Exatamente. Igual a gente tá falando, tirar férias. a gente tá falando assim, né? Como é angustiante uma pessoa chegar e falar assim, tá chegando janeiro e agora todo mundo já comprando um pacote de viagem e você vai pra internet e você começa a olhar assim, não posso, tá caro, não posso. Eu tô falando assim, é uma agonia tão grande você poder chegar nesse ponto, né? Sim. Você só tem escassez, só tem necessidade, só tem escassez, você não pode. Chega um dia que você tem que entender que tem que ter um basta, né? Tem que ter um basta. E o que você precisa, se você chegou nesse momento do basta, o que você precisa é o quê? Tempo. Tempo é o recurso que Deus te deu, que é extremamente suficiente para você conseguir dinheiro, para você conseguir ter qualidade de vida, para você conseguir consertar teu casamento, para você conseguir consertar teu relacionamento com a tua família. Você vê meu filho, gente, hoje eu tava aqui, hoje é um domingo que a gente tá gravando esse episódio. Eu tava aqui trabalhando, aí veio meu filho, mãe, o Natan, mãe, vamos mãe, agora vamos assistir um filme nós dois, mãe, vamos mãe. O prazer que ele tem de ficar comigo agora, o prazer que ele tem de ter os momentos dele comigo, coisa que alguns anos atrás não tinha. Não por ele, por minha ausência. Por minha ausência eu tava acabando com meu casamento, acabando com o meu relacionamento com a minha família, acabando comigo. Comigo, eu não tinha tempo pra mim, eu não tinha tempo pra me cuidar, eu não tinha tempo pra nada. Então assim, tempo é o recurso que você tem e que não sabe dominar. E só um ponto aqui. Uma frase que nasceu de quando a Ariane falou dessa questão de tempo, tudo. Uma mulher que não tem tempo para ela, não tem tempo para
os outros, não tem tempo para o mundo, não tem tempo para a vida. Mas esse tempo, não fala só de tempo de relógio. E né? você sabe de onde que eu falei essa frase? Sabe de onde que... Da Bíblia. Porque a Bíblia fala, amai ao próximo como a ti mesmo. E aí a gente só faz a parte do amar ao próximo. E a ti mesmo a gente esquece. Se eu não tenho tempo pra mim, não adianta eu achar que eu vou ter tempo pros outros. Isso é egoísmo, isso é besteira, isso é em vão. É em vão. Porque ajudar, quando você fala ajudar, você nunca ajuda quando você não pode. Você não dá algo que você não tem. Né? Um cego não guia outro cego, um doente não cura outro doente. Então você vê assim, quando você fala assim, amar o próximo como a ti mesmo, você precisa se amar para você amar. Igual eu falo, a questão do cônjuge, né? A questão dos casados. Como que um homem vai amar uma mulher se ele não se ama? Como que a mulher vai amar o cara se ela mesma se ama? Então é uma questão muito simples, muito lógica, mas que as pessoas muitas vezes estão perdidas nisso. E eu falo, quando uma mulher ela encontra ela gira essa chave dentro dela e ela entra nesse nível de amor próprio, cara, tudo muda ao seu redor. Muitas vezes você vê que perto de você tá tudo errado. As pessoas não te amam, as pessoas não te dão atenção, as pessoas não te correspondem, as pessoas te frustram, mas não é as pessoas, é você mesmo. Quando você se ama, você tá pouco se lixando. Tanto que um módulo do nosso treinamento, que é produtividade pro lado feminino, é produtividade para mulheres, exclusivamente para mulheres. Um dos módulos é um módulo inteiro falando sobre amor próprio, sobre autoconfiança, sobre se conhecer, sobre saber a sua identidade, quem é você. Por quê? Porque eu acredito muito que não tem como você, e nós vamos falar isso em outros episódios, você saber falar não, você saber priorizar o teu tempo, não tem como você dominar o seu tempo se você não se ama, se você não sabe se colocar em primeiro lugar. Porque quando eu domino o meu tempo, eu tô fazendo escolhas. O fato é esse, eu aprendo a fazer escolhas. Quando você faz o meu treinamento, você aprende a fazer escolhas acertadas com as 24 horas que Deus te deu. E se você não se ama, se você não tem autoestima, se você não sabe quem é você, qual é a tua identidade, com certeza as suas escolhas não serão você. E se você não escolhe você, ninguém vai te escolher. E é engraçado porque eu vivi muito isso. Eu vivi drasticamente essa questão de não falar não. E isso tem muito a ver com a baixa autoestima e com a sua identidade. Se você não sabe quem você é de fato, por exemplo, a pessoa fala que gosta de uma cor, você gosta da mesma cor. A pessoa fala que vai viajar para tal lugar, você quer ir para o mesmo lugar. Se você não tem opinião, nunca você é alguém que puxa, você sempre é puxado, sempre é levado junto com a massa. Você não toma um rumo diferente dos outros. Por exemplo, tudo que acontece que está na moda, você quer fazer o que está na moda. Você nunca cria uma moda, cria a sua moda, né? Tipo assim, você não tem nada que te leve a ser à frente do negócio, você está sempre atrás. E é muito interessante isso, porque a gente vê que isso traz um sofrimento na alma da pessoa. Às vezes você tem um sofrimento que não é financeiro, é um sofrimento de alma. Você não consegue falar o que você tem vontade de falar. Você tem medo de tudo, de todos, da opinião das pessoas. Você tem medo dos seus familiares. Rapaz, eu vou falar mais pra você. A gente tem como experiência própria os nossos pais. Os pais observam os filhos. Eu falo assim, você nunca vai vencer o teu pai e tua mãe gritando, falando e desonrando. Você sempre vai mostrar pra eles que aquilo que você está vivendo é realmente bom pra você, bom pra tua família, quando você apresentar o quê? Um resultado, né? Quando você apresenta um resultado de mudança, eles ficam quietos e falam, realmente isso funciona. Então, na minha vida aconteceu muito isso. Aconteceu muitos resultados e que tudo aquilo que muitas vezes eu precisava, que eu queria demonstrar falando, não precisava. Só pelo fato de você tomar uma decisão, uma atitude, você ir atrás daquilo e aquilo se transformar numa realidade. Então é isso. Então é isso, né? Agora, só um ponto aqui. Você falou sobre a questão de compartilhar o seu sonho, compartilhar a sua missão. Isso foi como nasceu, né? Isso foi a tua história de como você passou, por exemplo, do que você passou para chegar até esse resultado. E esse resultado você está passando para essas mulheres. Só que eu queria falar assim, só para a gente fechar mais uma perguntinha, quanto tempo demorou para você se considerar uma mulher produtiva? Por quê? Quando você fala assim, o que é uma mulher produtiva? Igual eu falo assim, tem muita gente que não sabe o teor realmente dessa palavra produtividade. Então, o que é uma mulher produtiva e quanto que você quanto tempo você demorou para você realmente chegar nessa mulher produtiva? Tá, de forma bem simplista, uma mulher produtiva, na minha visão, é uma mulher plena e próspera. Uma mulher produtiva é uma mulher plena e próspera. Eu posso muito bem ter dinheiro e não ser produtiva. Da mesma forma que eu posso muito bem
ter qualidade de vida na minha família, tá com os meus filhos, com o meu marido, mas não ter dinheiro. Se um lado da vida tá capenga, pra mim você não é produtivo. Então produtividade é quando eu tenho plenitude, quando todas as áreas da minha vida estão aqui, ó, estão equilibradas pro lado bom, não pro lado ruim, do negativo. Quando eu sou plena e próspera, eu sou produtiva. Quanto tempo demorou? Muito. Porque como eu disse pra você, eu fui estudar, eu fui buscar, e tudo que eu estudava, todas as ferramentas que eu buscava não se encaixavam na minha realidade. Aí eu fui buscar a neurociência, fui estudar muito. Então eu acredito que foram aí uns 10 anos de estudo pra eu conseguir chegar à realidade que eu tenho hoje. De ter um casamento muito bem sucedido, de ter um relacionamento maravilhoso com os meus filhos, de ter dinheiro na conta, de ter uma profissão reconhecida, sabe? De poder tirar férias sem ter problema. Então, demorou aí uns 10 anos. Isso coisa que eu peguei, transformei todos esses 10 anos em um produto que em 3 meses as mulheres aprendem. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Uma mulher completamente, com uma vida completamente escassa, uma mulher que está com uma vida bagunçada, uma mulher que tem todas essas dores que a gente está conversando aqui, ela pode em 3 meses ter uma transformação muito significativa através desse curso de produtividade? Sim, a produtividade, ele é um mindset, ele não é um conjunto de 2, 3 ferramentas que você aplica e tá tudo certo na tua vida, não, é uma construção diária. Todos os dias você vai fazendo escolhas que vão te tornando mais produtivo. Mas eu garanto que em 3 meses você consegue uma mudança drástica na tua vida. É o início ali para você já conseguir os teus primeiros resultados, porque a gente é movido a resultado. Então nesses 3 meses você consegue já os teus primeiros resultados para ter essa mudança de vida, essa chave, com certeza. Muito bom, então esse foi o nosso primeiro vídeo de produtividade a 2, né? A gente está aqui passando para vocês algumas estratégias, compartilhando coisas muito interessantes para você poder dominar o seu tempo, realmente dominar o seu tempo e aproveitar a vida. Então, E é isso, gente. Se você tiver alguma dúvida sobre o que surgiu aqui nesse vídeo, sobre alguma dúvida que você tenha sobre produtividade, qualquer coisa que você tiver, coloca aqui nos comentários, que a gente vai ler esses comentários e a gente vai estar trazendo, abordando algum tema que você tenha deixado aqui no comentário nesses próximos vídeos. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Beleza? É isso, gente. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.